Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui conosco reunidos na congregação, e também com todos aqueles que vão acompanhar pelas redes sociais a mensagem da palavra do Senhor. A mensagem desta noite, Deus vai nos falar através da epístola aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 ao 27. O tema da mensagem de hoje é não deixando a vossa congregação. E aproveito, pedindo para todos os irmãos que ainda não fizeram assim, que possam estar se inscrevendo no meu canal no YouTube, acionando o sininho de notificações e compartilhando a mensagem, abençoando aqueles que precisam. E assim nós vamos ministrando a palavra de Deus, todos participando para a edificação da vida das pessoas. Hebreus, então, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que o Teu Espírito Santo agora possa estar falando e fluindo, meu Deus, alimentando e iluminando os corações e mentes com a revelação da Tua palavra, e possamos, ó Deus, entregar de forma que agrade o Teu coração a mensagem para esta noite. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar, por favor. Este é um tema que, ao longo dessa pandemia, eu tenho observado em muitas redes sociais. Nós estamos com uma infestação de heresias, que é uma coisa assim incrível. E até disse um pastor num vídeo que a obrigação hoje dos pastores que ainda não foram seduzidos por esse falso evangelho que visa números e dinheiro, ao invés de fazer espetáculos e shows, ensinar a palavra de Deus. E a gente tem procurado ao longo desse tempo todo trazer para vocês a mensagem, e acredito que, se já não se acostumaram, estão se acostumando, que toda mensagem a gente vai direto à fonte, infalível e inenarrável, aquilo que não pode ser mudado, que é original da palavra de Deus, trazendo de uma forma que edifique, solidifique e, acima de tudo, mantenha a fé de vocês na verdade. Esses versículos, eles precisam de muitas explicações, mas o tema desta noite é o versículo 25, e ao invés de fazer, como eu tenho visto nas redes sociais, uma deturpação muito grande desse versículo, que quer dizer, não deixando nossa mútua congregação, eu vou fazer primeiro um apanhado de Hebreus, para que vocês entendam a situação dos nossos irmãos, naquele momento quando o autor sagrado escreveu essa carta. Vamos fazer algumas comparações com algumas traduções, para ver como que os tradutores traduziram esse versículo, e aí então nós vamos ao original, e depois nós vamos colocar dentro da doutrina dos apóstolos, porque vocês sabem que Jesus, ele não foi um doutrinador, ele trouxe a revelação, ele trouxe a graça, mas a doutrina dele foi revelada através de apóstolos e profetas, como está em Efésios 2:20. Os apóstolos foram os responsáveis por não somente os 12, mas aqueles outros que ele depois levantou, como o apóstolo Paulo, e alguns outros que ele, Barnabé, Timóteo, que ele utilizou para construir e deixar escrito o Novo Testamento. Bom, a nossa versão diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A King James atualizada traduz: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. A Bíblia Viva traduz:
não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. A revista atualizada traduz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A Bíblia judaica completa traduz: não negligenciemos nossas reuniões congregacionais, como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar. Quanto mais, quando vocês percebem a aproximação do dia. A Bíblia textual, que é talvez a tradução mais recente que se tem de tradução de Bíblia, é de junho do ano passado, ela traduz: não abandonando nossa própria assembleia, como alguns têm por costume, senão exortando-nos, e tanto mais quando vedes que aquele dia se aproxima. E por último, a Bíblia Alfalite, em português, traduz: não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns, antes encorajemo-nos, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A Epístola aos Hebreus, a data mais provável que ela foi escrita foi 68 depois de Cristo, da nossa era, antes da destruição do templo judeu, que foi no ano 70, conforme informações no capítulo 10, versículo 11, capítulo 13, versículo 11. O lugar mais provável é o que ele diz em 13:24, em Roma, na Itália. O autor é um homem, porque ele usa o gênero masculino no capítulo 2, versículo 3, em grego. E como ele fala de salvação aí, ele provavelmente seja alguém da segunda ou da terceira geração de cristãos. Mas como escreveu Orígenes, século III, só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Todo mundo chuta por aí, todo mundo afirma, e não há, até o ano 100, nem a igreja primitiva sabia ao certo quem era. Então, Deus não quis mesmo que soubéssemos. Para quem que ele escreveu? Para os judeus cristãos da diáspora, aqueles cristãos que tiveram que sair correndo de Israel. Então, eles estavam na Palestina, no Egito, na Itália, na Ásia Menor, na Grécia, entre outros lugares. Eles foram calculados por estudiosos da época entre 3 e 5 milhões. Então, um número grande. Qual que era a situação espiritual desses nossos irmãos? Eles esperavam que Cristo voltasse logo, mas a demora da sua volta e as perseguições do Império Romano, dos imperadores, tiveram também os seus bens saqueados, conforme está aqui nos versículos 32 a 34 do capítulo 10. Então eles começaram a questionar, Isso que fez com que eles questionassem se tinham feito a escolha certa, abandonando o judaísmo e se tornando cristãos. Essa dúvida fez então os nossos irmãos cristãos hebreus. Eles deveriam ser mestres, como a gente lê aí no capítulo 5, versículos 11 e 14, mas eles precisavam aprender tudo de novo, inclusive os famosos 6 princípios que a gente vê no capítulo 6, versículo 1 ao 2, Os famosos 6 princípios são base para os cristãos, São fundamentos que obrigatoriamente todo cristão deveria conhecer, Ele chama de doutrina de Cristo: o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E aí então ele inclui entre todos esses problemas, eles estavam abandonando a congregação, como nós vimos aí. Foi só consequência das dúvidas, a gente lê isso no capítulo 3, e do coração deles que começou a endurecer, como ele fala no capítulo 4. Então o primeiro ensinamento que a gente tem aqui, e que fica evidente para todos, é o quê? Que quanto mais for se aproximando o dia da volta de Jesus Cristo, uma parcela considerável de cristãos vai desenvolver o costume de não mais estar reunidos com a sua própria congregação. Isso, por implicação, quer dizer que essa parcela de cristãos vai acreditar nessa mentira de que ficar em casa sozinho é ser a verdadeira igreja. Por isso, 2 perguntas precisam ser respondidas. O que é congregação, segundo o original grego do Novo Testamento? E a segunda pergunta, como ver isso dentro da doutrina dos apóstolos? Deixando, temos aqui um verbo grego, engikatalipo, que quer dizer abandonar, largar de vez, ou desertar, como um soldado faz com o exército, ou aluno quando ele desiste da escola. Quer dizer, falecer, desistir de sobreviver. Costume, a palavra grega ethos, quer dizer um costume, uma moda determinada numa época por um grupo. Então ele diz que vai se tornar o quê? Costume. Um hábito normal, assim como se cada geração tem os seus costumes, um deles vai ser esse, da última geração da igreja na terra. Hábito quer dizer ação de uso repetitivo, é uma maneira de viver. Então, uma grande parcela de cristãos, quando acontecer o arrebatamento, a sua marca vai ser não estar na sua congregação. Admoestar, a palavra grega parakaleo, de onde vem a palavra paráclitos, o Espírito Santo,
Quer dizer, chamar para o lado para exortar. Exortar não é dar bronca, é animar, é encorajar. Encorajar e fortalecer pela consolação. É chamar para perto para encorajar e instruir. Aquele dia se refere àquele dia que nós estamos aguardando, que está descrito em 1 Tessalonicenses 4. Quando, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. É esse dia. Então ele fala, quanto mais vocês estão vendo que está se aproximando, vocês vão ver o quê? As pessoas não vão querer mais estar na congregação. E vai, ele só não contava, e não tinha nem como saber, Deus não quis revelar isso, que haveria um instrumento chamado internet que ia ajudar muito isso. As pessoas a lerem aquilo e escrevem lá, vamos desmistificar esse texto. Antes de desmistificar, como eu vi alguns argumentos, ninguém explica pelo original, e hoje vocês vão ter essa explicação. Vocês observaram que existem traduções, por exemplo, a Revista Atualizada, que é muito usada no Brasil, ela traduz com o verbo congregar-nos, correto? A nossa tradução, entre tantas, ele coloca congregação. Então a primeira pergunta, qual tradução está fiel ao original? No original, nós temos um substantivo, episunagoge. Então não é um verbo, então congregar é um verbo. Ela vem desse verbo que é epsunago, que é traduzido como congregar. Mas ele não está aqui, no original é um substantivo. Então a corrigida fiel, como o próprio nome diz, ela é fiel ao original. O original diz, não deixando nossa mútua congregação. A palavra grega epsunagoge. O que significa isso? Ele é formada de uma preposição, ep, que quer dizer, ele traz uma responsabilidade comum, e sunagoga. Esse sunagoga aí, ele fala de uma rede de peixes, né, que você enche, onde são pescados, que é reunir previamente aqueles que são separados. Então, congregação, ela é explicada como um ajuntamento de uma congregação cristã para adoração, uma igreja congregada, uma congregação festiva, uma assembleia, uma congregação, uma reunião. A reunião cristã normal para adoração e para exortação num lugar definido. E é interessante que no Novo Testamento não tem um lugar definido para a igreja se reunir. Mas, claro que a igreja primitiva, ela fez uso de muitos lugares. Ela usou o templo judeu até ele ser destruído no ano 70. Ela usava casas, usou escolas. O apóstolo Paulo usou a escola de Tirano. Quer dizer, depois que a perseguição se tornou implacável durante Nero e Vespasiano, que foi quando foi escrito o Apocalipse, e esses hebreus aqui, a maioria deles já tinham as suas casas destruídas e os seus bens roubados. Então eles começaram, especialmente em Roma, eles começaram a utilizar as catacumbas. O segundo ensinamento, no versículo 24, nos faz a solicitação, ele fala de nos estimularmos em amor. Então o que é isso? Não deixando a comunhão da congregação, como acontece na reunião de adoração e ministração da palavra. Aí ele fala de obedecer os vossos pastores, em 13:17, no sentido desse. O que é? O pastor está dizendo, gente, vamos manter firme, vamos estar juntos. Então aqui é, dentro do contexto, a exortação é para que todos os irmãos que estão mais firmes, vamos dizer mais espirituais, consolem e incentivem aqueles que já estão desanimados, que normalmente têm justificativas, né? Então um dos sinais mais fortes que o arrebatamento da igreja está perto será a grande teimosia de parte da cristandade de não estar reunido como congregação. E todo mundo gosta de desculpas, de se justificar pela Bíblia. Todo mundo usa a Bíblia, mas a gente tem que ver como que foi o problema lá. Onde mais aparece esse substantivo episunagoga no Novo Testamento? Ele aparece em mais um lugar, para mostrar que esse quer dizer uma reunião, a congregação reunida, grupo da igreja reunida. Ele vai aparecer, veja bem, não é curioso como Deus faz as coisas? Ele vai aparecer em 2 Tessalonicenses 2:1, quando fala o quê? Paulo diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, reunião episunagoge, nós vos exortamos. Então veja bem, ele pega, como era a mensagem apostólica, a reunião da congregação, aqui, agora ele usa essa expressão que foi utilizada pelo autor de Hebreus, e ele aplica para a nossa reunião com Ele. Aonde vai ser a reunião com o Senhor Jesus Cristo no arrebatamento? A resposta está em 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, dentro de todo o contexto bíblico, nós estamos vendo que se não tiver interferência
interferência do diabo, o entendimento simples é esse mesmo. Ele está dizendo, o autor de Hebreus, para não deixar a nossa congregação, a nossa mútua, aonde você está, onde você foi levado, aonde Deus plantou você. É aí que você tem que ficar. A nossa reunião depois será no céu. Um dia, a reunião de todos os santos com o Senhor será nos ares, entre nuvens. Em português, a palavra congregação, ela vem do latim congregationes, e ela significa reunir em rebanho, pertencer a um rebanho. Um boi sozinho, uma ovelha sozinha, não é um rebanho. Então, conforme 10:25 de Hebreus exorta, o dia do Senhor se aproxima, os cristãos cada vez mais vão abandonando suas congregações, uma estratégia desenvolvida na apostasia, a gente ainda vai falar desse tema, uma apostasia e a estratégia para a implantação da marca da besta. Porque todo mundo está vendo o que é visível, mas não o que é invisível. E com isso estabelecida a possibilidade de uma segunda tradução. Poderia ser traduzida aqui, o comentário Esperança, um comentário alemão, ele traduz, não perder de vista o arrebatamento. De toda forma, o que ele fala? Quanto mais a gente está vendo isso, sabemos que o dia está se aproximando. Então a gente deve se encorajar uns aos outros. A comunhão dos irmãos na congregação representa um fundamento forte e preservador da fé contra a apostasia. Por quê? Olha, um encoraja o outro. Ele fala aí no versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Fica difícil realmente quando uma pessoa, ela abandona depois de conhecer. Vocês veem como é que é difícil trazer uma pessoa desviada, né? Não é fácil, não é fácil. Muito bem, sem vida na congregação, você não vive a doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo. Efésios 2:20, ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Atos 2:42, texto que é decantado, cantado, de todas as formas na internet e pelos irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Como eu já expliquei anteriormente, em outras mensagens, especialmente naquela A Igreja Indestrutível, doutrina em grego é didaquei. Inclusive existe um livro chamado Didaquei, que narra, é um livro histórico, ele não é bíblico, mas ele é histórico, ele narra o comportamento e algumas coisas práticas da igreja primitiva. Didaquei quer dizer o seguinte, é o conjunto dos mandamentos de Cristo, revela a vontade do Pai e apela para a obediência dos discípulos. Então, Jesus, como eu disse, ele não foi um doutrinador. A doutrina veio através dos apóstolos, ele escolheu os apóstolos para fazer isso. Essa expressão maior da doutrina dos apóstolos de Jesus é a vida como igreja, na congregação, vivendo os princípios do reino de Deus, que são revelados no Novo Testamento. E a forma que vocês vão identificar, ainda que eu vou colocar muitas informações, eu vou bater numa tecla só. É a expressão uns aos outros que vocês viram aqui comigo no versículo 24 e no versículo 25. Então eu vou ver a doutrina, mostrar para vocês como os apóstolos fizeram isso, depois eu volto aqui no final. Uns aos outros, que é uma expressão grega, aleilone, quer dizer um ao outro, é você e seus irmãos, os seus irmãos e você, reciprocamente, uma ação realizada e sofrida por uma ou mais pessoas de modo mútuo. É um mútuo, é troca entre duas ou mais pessoas. Quer dizer, você em casa sozinho não tem uns aos outros, é só você. Então você está fora da doutrina de Cristo revelada pelos apóstolos. A vida no reino de Deus, ela exige uns aos outros, ensinado pelos apóstolos de Jesus Cristo, e nós vamos ver isso daí. Então você sozinho na sua casa é um sem os outros, e portanto não vive o reino de Deus, ou nele, é um reino do eu. Você sozinho na sua casa não tem como obedecer e praticar nenhum desses fundamentos da doutrina dos apóstolos de Cristo. E nós vamos conhecer algumas delas, para poder dizer, mostrar como não tem a possibilidade de retirar, porque quando a gente vê as pessoas ensinando esse versículo isoladamente, e se baseando em falsas traduções, ou em traduções ruins, fica fácil. Agora eu estou dando um contexto para vocês, agora eu vou colocar isso dentro da doutrina dos apóstolos, para vocês verem a ênfase da vida dos discípulos na congregação. O primeiro, o princípio eterno e o mais importante dos princípios do reino de Deus é amai-vos uns aos outros. Em 1 João 3:23, João diz, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Pedro escreveu em 1 Pedro 1:22, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então a gente está vendo aqui, os apóstolos estão colocando
que não tem como você sozinho obedecer isso, porque ele diz, amai-vos uns aos outros. Paulo, pegando assim, os 3 principais apóstolos, ele fala que o amor é uma dívida eterna entre os irmãos. Ele diz lá em Romanos 13:8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então a única dívida que um cristão tem a permissão de ter nesta vida terrena é a dívida de amor para com seus irmãos. Por isso que ele fala, vos ameis uns aos outros, repetindo as palavras do Senhor Jesus. Um cristão não pode dizer, sem sair fora da doutrina dos apóstolos, eu já aguentei demais os meus irmãos, eu já ajudei demais os meus irmãos, eu já fiz demais pelos meus irmãos, estamos quites. Nós temos uma dívida de amor por causa do amor de Cristo que morreu por nós, que é eterna. Então nunca conseguiremos pagar. Para quem ia para o inferno, nós estamos no lucro. A nossa dívida como discípulo de Jesus exige o quê? Estar sempre pronto para servir, para estar pronto para ser útil, para estar com os irmãos. Então estar aqui é parte do pagamento da nossa dívida, porque eu estou com os meus irmãos. Então assim, nada pode causar maior alegria no coração de um verdadeiro discípulo, verdadeiramente salvo, do que estar com seus irmãos. Isto é uma parte da família do Senhor, mas nós somos uma congregação, e estar aqui é parte do pagamento. Você não vive esse princípio eterno do reino de Deus, se não faz isso, você não é um discípulo de Jesus. Você é apenas um religioso no conforto da sua casa. Porque Jesus disse, agora eu pego as palavras do Senhor, vocês vão ver textos falando o que? Os ensinos dos apóstolos e as palavras do Senhor. Agora é a ordem que ele deu. Como que ele esclareceu os seus discípulos? Ele disse assim, nisto todos, então todos aqui, inclusive os ímpios, conhecerão que sois meus discípulos. Como, Senhor? Se vos amardes uns aos outros. Então nós não temos escolha, estar entre os irmãos. Quando nós brigamos com a congregação, saímos correndo para outra, nós desobedecemos ao mandamento do Senhor e não somos seus discípulos. A gente é religioso, não importa que pregue o evangelho, não importa o que faça. E poderíamos ver mais, 1 João 5, 3:11, 4:7, 4:11, 4:12, 4:20, 1 Tessalonicenses 4:9, todas as ênfases são para o amai-vos uns aos outros. Agora eu vou pegar, somente 2 eu vou trabalhar um pouco mais, os outros a gente vai passar mais rapidamente só para enfatizar isso. A ênfase é uns aos outros. Outro elemento sagrado para Cristo, que tem sido desrespeitado, violentado, vítima de heresias, é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem que ser com a sua congregação. Esperais uns pelos outros. Em 1 Coríntios 11, do 18 ao 21 e o 33, ele diz assim, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Quando vos reunis na igreja. Então, na igreja, a congregação reunida, é na congregação, não é o prédio, não é a casa. O prédio, a casa, isso não tem valor para Jesus, porque Jesus disse, onde 2 ou 3, ele falou onde? O que importa é a congregação. E eu em parte creio, no versículo 19, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Vosso meio, então tem mais de uma pessoa. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, então significa que a congregação ela tem um lugar fixo. Pode ser dentro de uma escola, pode ser num ginásio de esporte, pode ser num campo de futebol, pode ser num templo, pode ser numa casa, pode ser numa área, numa garagem, numa gruta, num monte. Não é a ceia do Senhor que comeis. Então muitos estão comendo, mas não é a ceia, porque a ceia do Senhor é com a congregação reunida. Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Assim, pois, irmãos meus, olha o que ele fala, quando vos reunis para comer, o que ele manda fazer? Esperai uns pelos outros. O fundamento básico do reino de Deus, a congregação. Reunir, sumercomai em grego quer dizer reunir, reunião com outra. Até porque não dá para fazer reunião sozinho, né? Eu vou fazer uma reunião comigo mesmo. Juntar-se à assembleia, reunião de pessoas, congregar-se, reunir-se intimamente. Aí ele fala igreja, que eu já expliquei
Um apanhado geral, igreja, que aparece 115 vezes no Novo Testamento, como diz, a gente vê pessoas falando, a chamada igreja. Não, não é a chamada igreja. Jesus a chamou de igreja, os apóstolos a chamavam de igreja. Então, está no contexto do ensino que Jesus revelou aos seus apóstolos. O grego é eclesia. Eclesia, ela era uma palavra que significava uma convocação de um exército para se reunir. Então, era uma reunião do exército. Em Atenas, ela veio a significar a reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares, para algum lugar público, uma assembleia, onde eles iriam discutir os problemas da cidade. E eclesia traduz o corpo de Cristo. Jesus disse em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esta é a igreja. O Senhor Jesus usa então esse termo eclesia para designar o número de quem? Daqueles que são salvos e vivem e se reúnem no mesmo lugar, no nome dele, no nome de Jesus. Então, quem é a igreja? É a comunidade cristã, é a congregação cristã, é a assembleia cristã. A igreja não é um prédio, não é um templo. A igreja não é uma denominação. Olha, só da nossa igreja que é salva. Não, não. Você não tem igreja. O dono da igreja, ele tem marcas nas mãos e do lado. E ele em breve vai voltar. Ele comprou a preço de sangue na cruz do Calvário. Eu não sou dono da igreja. Eu sou um mero servo. Recebi dons para edificar a igreja. Na totalidade, a igreja dos salvos pela redenção do Senhor Jesus Cristo em todos os tempos. Aí ele fala de toma antecipadamente. A palavra prolambano literalmente quer dizer comer antes que os outros tenham oportunidade. Então era isso que acontecia, mas eu vou explicar para vocês. Significa tomar antes, antecipar, tomar antecipadamente. Ele fala esperai, o verbo equidekomai. Observe que tudo é verbo, exceção de congregação. Quer dizer, aguardar, ficar à espera de alguém, esperar, não agir até que um evento ocorra, esperar com perseverança. Porque ao comerdes, cada um toma, versículo 21, antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Nós não celebramos a ceia hoje como a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Os primeiros cristãos, eles celebravam a ceia do Senhor após um jantar fraterno da comunidade, que era chamado de ágape. Vocês vão ver alguma descrição deles. Judas, o outro irmão de Jesus, no capítulo 12, ele fala disso porque virou uma verdadeira baderna em um determinado momento. E Judas então escreve a epístola corrigindo, inclusive os pastores davam mau testemunho. Aliás, naquela época os pastores já começavam a dar problema. Tudo visando dinheiro, din-din. Alguns cristãos pegavam o que haviam trazido e não deixavam para os outros, os pobres, para que comessem. Então eles comiam tudo o jantar. Quando chegavam os pobres, não tinha comida e não tinha ceia. Então por isso que Paulo fala, não era a ceia do Senhor. Então a orientação do apóstolo é que a congregação reunida espere até que todos os irmãos cheguem. E aí somente nesse caso, comam a refeição e tomam a ceia. No nosso caso nós não celebramos com jantar, mas a gente sabe da responsabilidade de vir celebrando a ceia. Então, quando a pessoa não toma a ceia junto com a congregação, exceto, claro, tem caso de enfermidade, gente que trabalha, tem algumas particularidades que são exceção. Tem particularidades que são exceção, mas fora isso, eu tenho que estar com a congregação tomando. Ah, não, mas eu faço. Não, você não faz o que você quer. Se Jesus é teu Senhor, você obedece a Ele. Isso não é ordem do pastor Alberto, é ordem do Senhor Jesus através dos seus apóstolos. Obedecer a doutrina de Cristo é viver o que eles mandaram. Eles foram orientados, tiveram a revelação do Espírito Santo. Essa é a ordem. Então, a ordem do Senhor Jesus é que a congregação se reúna. Você faz parte da congregação. Você vai estar com a sua congregação tomando a ceia do Senhor. Essa é a ordem. Inclusive, Paulo fala, quando ele está falando sobre a ceia, no finalzinho, ele fala assim, quantas demais coisas ordená-la-eis quando for. Então, quando ele for, ele vai. Depois tem um momento em que ele fala, ainda no capítulo 11, ele fala uma palavra. No versículo 16, do capítulo 11 de 1 Coríntios, ele fala assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então você quer questionar? Questione. Mas as igrejas de Deus não, elas obedecem. O terceiro, o mesmo sentimento uns com os outros. Romanos 15:5, Paulo escreve, ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Olha o peso. O que é sentimento? A palavra fromel, em grego, quer dizer compartilhar o mesmo ponto de vista. É ser harmonioso
como as teclas de um teclado, como as cordas de um violão, se estiverem desafinadas, não dá para tocar. É não permitir que a opinião que você tem de você mesmo, ela exceda os limites da modéstia e crie confusão. Porque tem pessoas que se acham, e quando ela não consegue um certo espaço num dado momento na igreja, ela começa a causar confusão, e ela sai e vai embora. Porque ela não está procurando servir, ela está procurando se aparecer. Significa concordar, esforçar-se por sentir o mesmo, para evitar divisões e disputas na igreja. É exercitar a mente e não ser teimoso num ponto de vista a ponto de provocar divisão na igreja. Isso só é possível viver em congregação. A gente tem que aprender. Eu fico em casa, pelo menos eu não discuto com ninguém. Mas você está fora, porque a gente tem que aprender a viver com os irmãos. Todas as dificuldades que tem. O quarto, sermos companheiros uns dos outros. Romanos 15:7, Paulo escreve: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu na glória de Deus. Olha o peso. Da mesma maneira que Cristo nos recebeu na glória de Deus, ele diz que você tem que receber. O que é receber? A palavra proslambano em grego significa o seguinte: é tomar como companheiro, é o que faz companhia, é estar na companhia dos irmãos, é receber com amizade, é acolher com hospitalidade quando for a questão da sua casa, é conceder acesso ao coração. Isso exige ter relacionamento. Mas a gente tem problemas, sim. É dentro de problemas, é com os problemas, mas é juntos, é uns aos outros. Quinto, esse é polêmico, hein? Ele foi mudado. Mas aqui é só para mostrar para vocês a necessidade de estar juntos. O ósculo santo uns aos outros. Romanos 16:16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Peso. Saudar, a palavra aspadizomai, ela quer dizer saudar alguém. A pessoa ela se dirige até uma outra e cumprimenta. Os antigos eram com abraços e beijos. Agora nós estamos na pandemia, então o nosso cumprimento é relativo. Mas a gente não deixa de cumprimentar, mesmo com aquilo que hoje foi imposto, né? É cumprimentar alguém. Ósculo, no grego é fileima. Beijo da paz era um beijo na testa ou no rosto, como sinal de afeição. E é interessante que os cristãos faziam isso durante o culto. Justino Mártir, que foi decapitado em 165, ele fala assim: quando paramos de orar, saudamos-nos uns aos outros com um beijo. Santo, a palavra ágios, em grego quer dizer sagrado, que inspira reverência ou temor. Puro no sentido moral, imaculado no sentido cerimonial, limpo no sentido de sacrifício. O beijo no culto, ele era, entre os primeiros cristãos, algo encarado com respeito, amor sincero e pureza de coração. Hoje em dia, no nosso sistema aqui, o abraço, o cumprimento de mãos, ele já está de bom tamanho. O que é a ênfase aqui não é em si o beijo, é que um irmão se dirige até o outro. Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor. É um ao outro. Você em casa sozinho dá paz do Senhor para quem? Você se olha no espelho e fala: paz do Senhor, Alberto, paz do Senhor. Não dá. Então ele exige o quê? Que eu esteja em comunhão. Mas eu mando pelo WhatsApp. Mas está escrito o WhatsApp aqui? Não. É presencialmente, é na congregação. Sexto, a adoração em espírito e verdade. Olha a revelação, hein? 1 Coríntios 14:12, 23 e 26. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, naquela época pelo menos se desejava, procurai progredir. Para quê? Para a edificação da igreja. Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, olha, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e não uma única pessoa, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Bem, isso falaram antes, hoje eu nem sei, né? Porque os cristãos estão tão parecidos com os ímpios. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, quando estiver reunidos, o que é? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não há necessidade de dizer decência e ordem se tiver um sozinho. Agora, como é que vai edificar alguém se estiver sozinho? Reunir, como eu disse, nerkomai quer dizer reunir, é uma reunião com o outro. Salmo, no grego psalmos, literalmente era um toque das cordas de um instrumento musical, geralmente a harpa ou a lira. Era um salmo geralmente cantado ou lido por um irmão. Então, o irmão, durante o culto, o irmão tem um salmo, Deus tocou no coração dele, um salmo, um texto da palavra. O irmão Davi, levanta a mão. Deus me deu um versículo. Leia aí, irmão, o versículo. Olha, ele deu aqui, ó, Hebreus 10:25. Amém, irmão? É isso aí, é o culto de adoração em verdade. No Antigo Testamento, era tudo cerimonial, tinha ministério de louvor, tinha sacerdote, tinha... Na igreja de Atos, o que eles fizeram? A igreja
reunida, era a congregação. Doutrina de Daquei, como eu disse, né? Era a doutrina de Cristo. Olha que interessante. Como os cristãos eram discipulados, qualquer um tinha condição de ministrar um ensinamento ou uma pregação sobre um princípio ou fundamento que estava aprendendo. Ele podia ir lá na frente e pregar tranquilamente, porque ele era discipulado, ele aprendia tudo aquilo lá. Essa era a diferença. Não ficava apenas ouvindo pessoas, não tinham WhatsApp, não tinha as redes sociais para coletar um monte de informação inútil, mas eles tinham o aprendizado e disso eles iam passando para frente. Tanto que eu falei para vocês numa das outras pregações, que a igreja de Antioquia, ela foi ganha para Cristo pelos membros, não foram os ministérios top que tinha na época. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não, foi o povo. Eram os discípulos que na perseguição, o que eles faziam? Eles não corriam apenas para salvar a vida, eles iam falando de Jesus, ensinando. Aí quando a igreja tem bastante membro lá e fala, agora vamos mandar os apóstolos para lá. Aí foi Paulo e Barnabé para lá. A palavra revelação em grego é apocalipsis, uma revelação da verdade, uma instrução, refere-se às coisas antes desconhecidas. No versículo 24 e 25 do 1 Coríntios 14, ele diz: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo em douto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos o segredo do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus e testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Mesmo com máscara, você pode ter uma visão de Deus, pode profetizar. De repente, Deus traz a mensagem, profetiza com máscara e tudo. Nós vamos ouvir a mensagem. Deus deu uma visão. Olha, Deus me deu uma visão. O culto precisa voltar, não é por causa da pandemia, porque isto era adoração em verdade. Espírito em verdade, o Espírito Santo conduzia a verdade da palavra. A igreja era edificada, não precisava de shows, não tinha jogos de luz, a igreja não precisava ser pintada de preto, o prédio, porque era aonde quer que seja, não precisava de nada disso, não tinha entretenimento, tinha edificação. A revelação poderia ser dada pelo Espírito Santo, por profecia, por palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, línguas com interpretação ou visão. Como a igreja ela era batizada com o Espírito Santo, isso era regra geral. Não havia um único membro, um único discípulo que não fosse batizado com o Espírito Santo. Todos tinham dons. O culto era inspirado pelo Espírito Santo. Não precisava de diversão. Tanto que quando Paulo chegou para os irmãos que estavam conhecendo o batismo de João, Atos 19:6, ele fala assim, ele pergunta se eles foram batizados com o Espírito Santo. Eu falei, ele não conhecia. Aí Paulo está escrito assim, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. É uma igreja que não precisava de outras coisas, só tinha Deus. Edificação é uma palavra oikodomei, quer dizer, é um ato de construção, a edificação de um prédio. É uma metáfora, né? Quer dizer que é quando alguém promove, a gente fala assim, é para edificação. O que quer dizer isso? Está promovendo em você conhecimento, está trazendo crescimento na sabedoria cristã, na piedade, na felicidade, na santidade. Felicidade aqui não no sentido de prazer, no sentido de fazer a vontade de Deus, de ser útil para as coisas do Senhor. E ele fala aí de decência, e os quemonose, decentemente, quer dizer, de acordo com os padrões morais. Então não havia escândalos, não havia situações que chocassem a sociedade. Era algo honesto, com decoro, né? Não causava escândalo, era apropriado, era honrado, era agradável. E ordem, o grego é taxis, que significa organização, arranjo, é uma associação fixa, quer dizer, tinha uma hierarquia e um caráter. Os cultos deviam seguir uma forma de decência que não escandalizasse a sociedade e a ordem que preserva a doutrina de Cristo pelos apóstolos. Então, não teria espaço essas heresias que estão adentrando a igreja. Nós vamos ter uma oportunidade para falar sobre isso ainda. Então, fica evidente que em casa sozinho, você não cumpre isso. Você está fora da doutrina dos apóstolos de Cristo. Depois ele fala assim, a palavra mais dura, hein? Suportai-vos uns aos outros. Em Efésios 4:3, Paulo escreve assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Suportar, o verbo grego anekomai, ele significa suportar no sentido de resistir o peso, mas você está com um bujão cheio, tem que suportar aquilo. Essa palavra indica o seguinte, que você tem que ter paciência com alguém até que termine a provocação, não a sua paciência, até ele parar de provocar, é aguentar, tolerar, carregar,
Então muitas vezes você tem que, a gente fala, mas estou engolindo o saco, não tem problema. Você tem que suportar. Por quê? Imagina, como irmão mais velho, tem aqueles irmãozinhos pequenininhos, tudo brigando por outra coisa, não pode sair batendo nos irmãos menores. Tem que ter paciência, um dia esses irmãos vão crescer e aí não vai precisar mais daquilo. Oitavo, perdoai uns aos outros. Meu Deus, esse é o peso. Efésios 4:32, Paulo escreve assim: antes sede uns para com os outros, uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Vocês observem que tudo que eu estou trazendo para vocês, na doutrina de Cristo, coloca uns aos outros. Benignos, Krasetos quer dizer ser útil, ser gentil, amável, benevolente, quer dizer uma pessoa não malvada, não vingativa. Compassivos, e os pragquinos, quer dizer compassivo, de bom coração. Compassivo vem do coração, né? É ter compaixão, é ser misericordioso, é ser clemente. E isso eu só consigo estando na congregação, sozinho, não tem jeito. Perdoai, a palavra carizomai quer dizer conceder perdão. É um favor gratuitamente ao outro. Da mesma maneira que você foi perdoado, recebeu um favor gratuito de Deus, a graça, você perdoa o seu irmão. Em casa sozinho, você não aprende a pedir perdão. Mas pelo menos eu não arrumo problema com ninguém, ninguém vai me perturbar. Tá, mas você não aprende a perdoar, a pedir perdão. E é isso que tem que ser. A escola que Deus colocou para a gente aprender isso é na congregação, é dentro da congregação. É aquele irmão mais difícil, aquela irmãzinha mais teimosa, não importa. Você tem que aprender isso. Não há outra forma. Mateus 5, 23, 25. Agora eu trago as palavras diretas do Senhor. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, então Jesus está dizendo que a gente tem que trazer uma oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão, ou tua irmã, né, tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus está ensinando o quê? A perdoar, a pedir perdão, a consertar. O que as pessoas fazem hoje? Os tais cristãos arruma problema numa congregação e sai daquela e vai para outra. Deixa o problema lá, mas aí ele vai lembrar que ele largou um problema, mas ele faz a oferta, ele canta, ele toca, ele prega, ele faz de tudo. 9. Sujeitando-vos uns aos outros. Efésios 5, 21. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar, a palavra upotasso, era um termo militar grego, né, que significava organizar tropas numa forma militar sob o comando de um líder. Aqui Paulo faz um uso não militar. É uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir a responsabilidade, é de levar uma carga, é obedecer a uma admoestação, a um conselho de alguém. É um discipulado, um com o outro. De repente o irmão chega para você e fala: olha, fosse você, não agiria dessa forma, você está fazendo uma coisa que não condiz com a palavra. Ah, você não tem nada da minha vida, não se intromete. Não, ele está falando: irmão, realmente você tem razão, eu acho que... Aí numa próxima oportunidade é o contrário, o outro vai falar: irmão, quem disse que deu um conselho, eu estou vendo que você está fazendo a mesma coisa. Calma, vamos procurar orar, mas realmente, irmão, você tem... Então ele fala: sujeitar-vos uns aos outros. Eu escuto o conselho, eu dou um conselho, é um discipulado. Em casa sozinho, você não ouve conselho de ninguém, muito pelo contrário, às vezes escuta conselho de quem não deveria, nem aprende nada e nem ensina nada. Em casa sozinho você não faz discípulos e não é discípulos. 10. A dificuldade que nós temos nos nossos dias de hoje. Tudo que eu estou falando, vocês estão vendo que eu estou dando ênfase na mesma coisa. Uns aos outros. Não mentir uns aos outros. Colossenses 3,9, Paulo escreve: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus defeitos. Então ele quer dizer assim, vocês já nasceram de novo. Para de ficar mentindo um para o outro. Às vezes mente para contar vantagem. O cachorro seu é o melhor que tem, o seu carro é melhor, sua casa é melhor, você é o melhor, a família é melhor, tudo é melhor. E o que aconteceu lá? Não aconteceu nada. Aconteceu sim, irmão. Só não quer dizer, mas não minta. Mentir, no grego, pseudomai. Mentir, falar uma inverdade. A gente vê muito na televisão o pessoal falar: é uma inverdade. O que é uma inverdade? O que não é verdade. É tentar enganar com falsidades. Todo cristão precisa aprender a viver com seus irmãos em sua comunidade sem ser mentiroso. A coisa mais triste que tem é o cristão mentiroso. Ele não fica muito tempo num lugar, ele vai para outro. Aí ele muda, ele vai estar sempre mudando, porque ele é mentiroso. Ou é mentiroso de fala ou é de vida. Ele fala uma coisa e faz outra. É mentiroso também. 11, consolar no luto uns aos outros com a mensagem do arrebatamento da igreja. Uns aos outros de novo. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, 13, 16 e 18. Vocês estão conseguindo perceber que tudo que eu estou falando para vocês, nós estamos
pulando livros, pegando a doutrina de Cristo, mostrando que não há como obedecer ao Senhor sem ser uns com os outros. Não tem jeito. Ele diz lá: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Você já imaginou se a igreja entendesse isso? Todo mundo correria para aprender. Acerca dos que já dormem, os que faleceram, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, quem? Está morrendo muita gente, cada vez mais. A pandemia está matando. Mas quem tem esperança é diferente. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, os amados que ressuscitaram primeiro, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aí ele termina dizendo o quê? Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Uns aos outros. Consolar, para Caléu, dirigir-se para o lado para exortar, para instruir, para consolar, para animar. É consolar, instruindo e ensinando. Edificai-vos uns aos outros. De novo, 1 Tessalonicenses 5,11, Paulo diz: por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Olha, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Edificar, o economeu em grego, quer dizer o ato de construção de um prédio, uma metáfora, né? É quando alguém promove o quê? O crescimento espiritual de outra pessoa, com sabedoria cristã, com piedade, afeição, virtude, santidade, bem-aventurança. Você está ajudando uma pessoa a crescer, e a pessoa de uma outra maneira também ajuda você. A doutrina dos apóstolos, ela exige que os cristãos edifiquem uns aos outros. E isso só é possível com uma vida numa congregação. Sozinho na sua casa, você não exorta ninguém, não é exortado por ninguém, não edifica ninguém e não é edificado por ninguém. Você não é útil. Considerar uns aos outros e admoestar os que estão deixando a congregação. Agora eu venho aqui nesse texto que eu comecei. E ele fala então, versículo 24: e consideremos-nos uns aos outros. Estão percebendo? Agora a continuidade. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Fazer aquilo que é bom. Não deixando nossa mútua congregação, né? Um do outro. É minha, é sua e é minha. Como é costume de alguns, antes admoestando-nos, animando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, que a gente já leu aqui. Então considerar aí, catanoel, quer dizer, considerar atentamente, atenciosamente. Ter consideração, é ter cuidado, é respeito e estima que se demonstra por alguém, é observar plenamente, é discernir, é ponderar. O ensino dos apóstolos é que os cristãos devem cuidar uns dos outros, especialmente quando percebem que certos irmãos estão sendo levados por heresia de abandonar a congregação, incentivá-los a perseverar. Não é para julgar, para condenar, por isso que ele fala de suportar uns aos outros. Quanto mais se aproximar o dia do arrebatamento da igreja, mais certos cristãos vão julgar que ficando em casa e abandonando a congregação estão corretos. Hoje, o errado virou padrão para certo. Os cristãos estão vivendo fora da palavra de Deus. Vi um vídeo de uma moça, uma adolescente, e ela postou, e do lado estava o pastor que postou o vídeo, e ela falava assim: eu sou evangélica, eu sou cristã, eu bebo, eu fumo, eu vou nas baladas, eu ouço músicas do mundo, eu faço tudo isso, eu mantenho relação antes do casamento, e não diga que eu estou errada, e não me venha julgar, porque eu sei que eu sou evangélica, eu sou cristã, estou correta. Esse é o padrão dessa geração. As pessoas acham, então está todo mundo, se você sempre, como eu disse em várias pregações, as pessoas estão procurando pregadores que aprovem os seus erros. Por isso que existem igrejas que são verdadeiras laodiceias, são grandes, são ricas, têm muitos membros, espiritualmente são desgraçadas, miseráveis, pobres e luz. O próximo: confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Tiago, o irmão de Jesus, 5,16, ele escreve assim, na tradução da King James em português: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. O que a gente pode depreender disso aqui? 5 coisas. Primeiro, se os pecados da pessoa afetaram a igreja, a congregação, o pecador tem que pedir perdão à congregação. Cair fora e ir para outra, ele já quebrou isso. Se os pecados afetaram uma pessoa, um casal, uma família, o pecador precisa pedir perdão para essa pessoa, para esse casal, para essa família. Se precisamos de apoio em nossa luta contra o pecado, então a gente confessa o pecado para a pessoa que vai orar por nós e vai entrar na minha luta comigo, né? Ele está recebendo bombardeio lá, nem sabe por quê. Se fiquei doente
e tenho um pecado oculto, eu devo confessar o pecado para quem vai orar por mim, para que eu seja curado, que é o que está dizendo aí. Os intercessores, antes de orar por outras pessoas, confessam os seus pecados uns aos outros, porque Jesus disse isso e a palavra mostra isso, a necessidade da gente aprender, né? Não é a mão de Deus que está encolhida, é os pecados que separam, quando a gente confessa os pecados. Então, de uma maneira geral, ele coloca o quê? Uns aos outros, sempre uns aos outros. Estamos chegando ao final. Servir uns aos outros com o seu dom. Todo mundo tem um dom. 1 Pedro, agora eu estou pegando o apóstolo Pedro, 4:10, ele escreve assim: servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Administradores, traduz a King James, mordomos a nossa tradução, e atualizada como despenseiros. Ela traduz a palavra oikonomos, é que eu já falei para vocês, né? Hoje, traduzindo, literalmente seria um gerente, um administrador de fazenda, um mordomo. Atualmente poderíamos dizer que é um CEO, né? Aquele Chief Executive Officer, o diretor executivo, vamos dizer. Você é um gerente, um diretor executivo de dons que Deus te deu. Então ele fala de servir uns aos outros. A necessidade que você tem um dom, tem em casa sozinho. O meu dom, imagina eu, pastor, não quero ir mais para a congregação. Tenho o dom de pregar, Deus me deu a capacidade para receber a palavra, traduzir, explicar. Mas eu em casa, sozinho, pregando para mim mesmo. Estou edificando alguém? Não, não tenho utilidade nenhuma. Sou inútil, não é nem inútil, porque inútil, Jesus disse que é depois de fazer tudo, né? Serve inútil depois de fazer tudo, nem para candidato. Quantas pessoas não receberam dons especiais de Deus, mas escolheram viver uma vida na qual esses dons estão enterrados? Como diz a parábola, Mateus 25:18. Entretanto, o que tinha recebido um talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Que coisa triste. É importante dizer que temos irmãos com dons da congregação que estão dessa forma. Se afastou, achou um buraco e enterrou, e está aguardando o arrebatamento. Aí ele vai prestar contas. E temos aqueles que optaram por ficar em casa, abandonando a congregação e sepultando de vez os dons que recebeu de Deus. O que a gente conclui de tudo isso? O Império Romano, ele perseguiu os apóstolos e a primeira geração dos cristãos. Eles foram fortes, porque eles morreram obedecendo a Cristo. Morriam juntos. Aonde se reunia a congregação? Muitas vezes na arena, no Coliseu Romano. Eles eram mortos por soldados, por animais violentos, leões, mas eles estavam ali uns com os outros. E mesmo assim, eles conseguiram evangelizar o mundo do seu tempo e nos deixaram a mensagem do Evangelho. Nossa geração de cristãos, ela é fraca. Ou ela abandona a sua congregação por motivos carnais, é sempre carnal, nunca espiritual, ou procura pregadores que atendam os seus desejos carnais. Hoje, as pessoas são capazes de procurar alguém para abençoar e orar a favor de uma coisa errada. Você já imaginou chegando alguém, um irmão, que ele sempre me testava do trabalho onde eu estava? Foi fazer um joguinho na fezinha, dizia, não vou fazer uma fezinha na loteria, aí eu vou levar para você abençoar. Aí eu vou dar o dízimo depois. O que a gente aprende com isso? Que tempos difíceis criam cristãos fortes. Por isso que muitos hoje veem a necessidade que no Brasil haja uma mudança de tal forma que a igreja seja perseguida, porque vai ficar quem é forte, os demais não. Cristãos fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam cristãos fracos. E cristãos fracos criam tempos difíceis. Por isso que os tempos estão difíceis. A grande tribulação, o anticristo, a marca da besta, em breve estarão se cumprindo nesta terra. Existe uma estratégia muito bem implantada ocultamente, seduzindo as pessoas, e nós vamos falar disso numa outra oportunidade, não muito distante. Uma geração egoísta e carnal será deixada para trás, porque o pecado está se multiplicando. Em Mateus, Jesus diz, 24, 12 e 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Para a geração forte de Deus, que está sendo preparada para ser arrebatada da terra, Jesus disse em Marcos 13, 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A escolha é sua. Ou naufraga com essa geração apóstata, ou terá que pagar o alto preço de se manter fiel à palavra de Deus. O que eu quis mostrar para vocês, dentro de Hebreus 10, 25, dentro da doutrina dos apóstolos, não há como estar no reino, na igreja, estar dentro da doutrina dos apóstolos, se não for uns com os outros.
Você pode não gostar de mim, mas você tem que estar comigo. Uns aos outros. Eu não vou usar todos os que tem no Novo Testamento, senão a gente faz uma vigília. Isto é para que você grave bem. Guarda bem, porque nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Toda a igreja do Senhor. Então esquece placa, esquece prédio. Mas uma coisa é fundamento: não deixando a vossa mútua congregação, como é costume de alguns. Incentive o seu irmão, a sua irmã. Motive-os. Mostre a ele. Os tempos estão chegando cada vez mais difíceis. E espiritualmente ficando pior. Então é necessário que a gente fique juntos, porque a heresia está arrastando as pessoas. Pai Celestial, eu te agradeço. E que esta mensagem esteja abençoando e edificando a vida de todos os irmãos, todas as irmãs, todas as pessoas que vão recebê-la. Ó Deus, que a sua bênção seja poderosa sobre a vida de cada um. Que o Senhor abençoe e guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre cada pessoa. Tenha misericórdia dessa vida. Levante o seu rosto e dê a ele, a ela, a paz. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.